Nós não sabemos tudo, nunca vamos saber tudo. Esses dias eu estava pensando e eu vi que a frase que é mais coerente que eu já ouvi no universo, só sei que nada sei. Então, para desenvolver esse curso, para criar esse curso para vocês, eu tive que estudar e estudar muito sobre coisas que eu já sabia, mas que eu precisava aprender algo ainda melhor, coisas que eu ainda não sabia muito bem e coisas que eu precisava de fato aprender. E uma das coisas que eu aprendi do zero, que eu já tinha muito ouvido falar, mas que eu não praticava, era o atendimento Disney. Não sei se algum de vocês já foi para Disney, mas eu ainda não fui e confesso que é um sonho pessoal muito grande, por sinal. E nesse atendimento eu descobri que a Disney, né, coisas que eu já sabia sobre a Disney, que ela é um lugar longe, que é caro, tanto para chegar lá, quanto as coisas, enfim, da Disney. A alimentação no primeiro dia é até ok, mas depois que você fica uns 2, 3 dias lá, principalmente para quem é brasileiro, que está acostumado com arroz e feijão, aí já começa a ser uma alimentação que passa a ser uma alimentação não tão agradável. Enfim, mas todo mundo que vai para Disney volta de lá encantado, mesmo que tenha que andar 8, 10 horas, que tenha que ficar às vezes 40 minutos, 1 até 2 horas na fila. Todo mundo que vai para Disney volta com brilho nos olhos, todo mundo que já foi tem vontade de ir uma segunda, uma terceira vez. E por que isso? O que causa esse encantamento nas pessoas que vão para Disney? O atendimento. Na Disney, todo funcionário tem a obrigação de todos os dias proporcionar a outro funcionário um momento feliz. O que seria isso? Eu, como funcionária da Disney, tenho que proporcionar a outro funcionário um momento que ele se sinta especial. E eu já tinha ouvido isso na época que eu era diretora de vendas na Mary Kay. A senhora Mary Kay Ash fala que todos nós temos uma placa invisível na nossa testa que fala: faça-me sentir importante. Ou seja, todos nós queremos ser bem tratados, ter um atendimento de qualidade. E se nós acharmos um lugar, uma pessoa que nos atenda e que nos faça sentir importante, únicos e exclusivos, você fidelizou o seu cliente, independente do seu preço, do seu local ou até mesmo da qualidade do seu serviço. Esse cliente é seu e ninguém tasca. Por quê? Porque você fez ele se sentir importante como mais ninguém fez até hoje. Atendimento vende. Você já foi num lugar onde o local não era lá aquelas coisas, onde às vezes o serviço da pessoa não era assim tão bom quanto você imaginava, mas o atendimento da pessoa era incrível, era surreal. Do momento que você mandava mensagem para ela, que você ligava para ela, até o momento que você saía do espaço da pessoa, você ficava encantado. Pois é, atendimento também é ferramenta de venda. Entenda isso, que você está vendendo um serviço, você está vendendo um produto. Então, esse atendimento, ele precisa fazer parte dessa venda. Ele precisa ser um bônus dessa venda, ele precisa ser uma fidelização do seu cliente através dessa venda. Da mesma forma, às vezes você tem um espaço que seja bom, você tem um serviço que seja bom, e eu falo por experiência própria, tá? E às vezes o seu atendimento peca. E aí você começa a perder clientes e fala assim: cara, mas a qualidade do meu serviço tá cada vez melhor. O meu espaço tá cada vez mais bonito. Eu tô só perdendo cliente. O que que tá acontecendo? Atendimento. Atendimento vende mais que serviço. Não é só ter um serviço legal, não é só ter um produto bom. Precisa ter um atendimento por trás que atrai aquele cliente, que fideliza aquele cliente. Senão ele pode vir uma vez e nunca mais voltar. Ou nem vir. Porque o seu nome já começa a falar assim: eu não vou lá naquela menina não, aquela menina tá todo mundo mal, aquela menina é grossa, aquela menina é mal educada. E aí você vai só perdendo clientes antes mesmo do cliente chegar e você descobrir se é isso mesmo ou não. Então, entenda que atendimento vende. Claro que tem clientes difíceis, que deveriam ser mais educados e não são, mas da mesma forma, às vezes a gente deveria ser mais compreensivo, mais compassivo, mais educado e também não somos. Qual a sua principal característica ou qual a sua característica mais positiva? Talvez nem você saiba. E aí você pode fazer uma pergunta para os seus clientes. Ô Maria, por que você gosta de vir aqui? O que tem aqui que não tem em outro lugar? O que você mais gosta daqui? Fala para mim. E fazendo essa pesquisa com os seus clientes, você vai conseguir descobrir, às vezes, até o que você precisa melhorar. Porque às vezes a Maria vai te falar assim: eu venho aqui por causa do preço. Opa!
Então, talvez você tenha que melhorar o atendimento ou a qualidade do seu serviço, porque ela só está indo porque é mais barato. Se você subir o preço, você perde ela. Então, descobrir quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, é indispensável para você conseguir crescer o nível da sua empresa e para você conseguir ter um atendimento melhor. Porque você já pensou, se você perguntar para 10 pessoas e nenhuma das 10 pessoas falar que é o atendimento? Ou seja, porque seu atendimento não é bom. Porque se ele fosse bom, pelo menos alguém teria falado, não, vem aqui porque o atendimento é bom. O ambiente também fala. Quando o seu cliente chega, ele comenta, nossa, que tá limpinho, né? Sempre quando eu chego tá tudo limpinho, tá tudo organizado, tudo cheiroso. Por exemplo, eu trabalho no segundo andar, as pessoas já falam, não, de lá da escada dá pra sentir o cheirinho aqui do seu espaço. Então as pessoas têm que fazer comentários como esse, porque às vezes elas não comentam sobre o seu espaço de forma positiva, porque ele tá sempre bagunçado, sempre desorganizado. É um ponto também de melhoria, porque chega uma hora que às vezes a casa da pessoa tá uma bagunça, dela vai para um lugar que também é uma bagunça, então não consegue relaxar, não consegue desligar. Sem contar que ninguém merece ser atendido num lugar que não está, no mínimo, de acordo com aquilo que você se propôs. Por quê? O seu espaço, o seu ambiente também diz respeito ao valor que você vai cobrar. Já falei aqui várias vezes e vou continuar batendo nessa tecla, né? Responda rápido o WhatsApp, gente. Michele, mas a minha vida é muito corrida, a sua e a do seu cliente é. O que é mais prioridade para você, o seu cliente ou a sua vida? Porque às vezes a gente não responde, não é porque a gente está ocupado, é porque a gente está perdendo tempo no Instagram. Então, o que é mais importante para você? Responder o seu cliente ou perder tempo vendo a vida dos outros? Então, defina um horário, sei lá, eu vou passar 1 hora do meu dia inútil, 1 hora vendo o que você quiser. Mas passou aquela 1 hora, gente, foca. O seu cliente, ele precisa ser respondido rápido, porque às vezes você perde cliente porque outra profissional, outra pessoa, outra empresa, outra marca respondeu ele primeiro. Pega essa chave. Trata bem as pessoas que trabalham com você. Você pode estar perdendo o cliente porque às vezes você trata as pessoas que trabalham com você mal. Esse cliente vê ou esse cliente ouve esse tratamento e pensa assim, se ele trata mal ou se ela trata mal a pessoa que trabalha com ela, imagine o que vai fazer comigo. Imagine o que fala de mim quando eu sair daqui. Então, trate bem as pessoas que trabalham com você. O seu cliente observa tudo. Se tiver que chamar atenção, chame atenção quando não tiver cliente, depois que o cliente for embora. Mas na frente do cliente, seja o mais educada possível, ainda que você esteja muito nervoso, muito estressada. Outra coisa que ajuda você a ser mais produtivo, ser mais rápido e ajuda também o seu cliente a se sentir mais confortável, uma música ambiente. E aí pode ser um MPB, pode ser um internacional, pode ser um gospel, tá? E aí vai da sua preferência também, do seu alinhamento aí com o seu cliente, pode ser uma música relaxante, uma música de cascata, de cachoeira, tá? Aí fica a seu critério aí. Mas uma musiquinha baixa, que vocês consigam conversar, um ouvir ao outro aí, e fica aquela musiquinha só de fundo, uma musiquinha só ambiente, isso ajuda demais no processo de fidelização do seu cliente, do seu espaço e você ter um atendimento verdadeiramente diferenciado. Sinta o clima do seu cliente. Tem dias que o cliente vai estar bacana, vai estar conversando, vai estar falante, vai estar alegre, animado, feliz, satisfeito. Mas tem dia que o seu cliente não vai estar muito para conversa. Tem dia que ele está indo ali porque ele tem que ir, porque é obrigação, às vezes porque ele quer sair de casa, porque ele quer se livrar dos meninos, mas ele quer sossego. Então sinta o seu cliente. Às vezes ele vai estar num dia que não vai ser um dia muito legal para você conversar, para você puxar papo. Evite assuntos como política, futebol, religião, esse tipo de coisa, porque às vezes você vai falar alguma coisa que ele não tá muito querendo ouvir ele naquele momento e pode gerar um clima muito desconfortável. Passe segurança para o seu cliente. E sobre essa questão de passar segurança, você precisa saber sobre o que você está falando, você precisa saber sobre o que você está fazendo. Então você precisa ir estudar para você se sentir seguro para fazer aquilo, para você poder passar essa segurança para o teu cliente. Então, às vezes, ele vai te fazer uma pergunta e você não faz a menor ideia de como responder. Você vai falar para ele assim, ô Maria, nesse momento eu não consigo te dar a melhor resposta, não consigo te explicar de uma maneira que você vai entender. Vou te explicar de uma maneira muito técnica e talvez você vai ficar confusa, você não vai entender direito o que eu vou te explicar. Então, eu vou estudar uma melhor maneira de te responder de uma maneira mais prática que você vai conseguir entender. E pesquisa e responda a Maria, pelo amor de Deus, tá? Falar não sei
não é a melhor opção, porque, cara, eu tô indo fazer um serviço com uma pessoa que eu fiz uma pergunta, que às vezes na cabeça do cliente é uma pergunta simples e a pessoa não sabe me responder, então será que ela sabe fazer o que ela realmente está se propondo a fazer? Recentemente eu fiz um curso lá no Espírito Santo com uma profissional chamada Letícia Gama. E a Letícia Gama criou um projeto chamado Faça Sentir, que é mais ou menos nessa mesma linha da senhora Mary Kay Ash do Faça-me Sentir Importante. O Faça Sentir é um projeto, né, focado aí no mundo nails, para as nail designers, para mostrar para elas como fazer o cliente se sentir importante, como fazer o cliente se sentir valorizado e com isso conseguir fidelizar os clientes. E eu juntei tudo isso, esse combo todo, para hoje vir aqui e falar para vocês sobre ter um atendimento Disney. E ter um atendimento Disney vai muito além dos mimos, muito além de só como você recepciona o seu cliente, mas vai desde a maneira que o seu cliente chega, ao tempo que ele é atendido, até a hora que ele vai embora e o pós-venda. E como fazer isso em todas as esferas, porque aqui eu não estou dando um curso só para quem é da área nails, mas eu estou dando um curso global para todas as pessoas que querem ter uma melhor gestão e um melhor posicionamento da sua marca e da sua empresa. Uma das coisas que chama muito a atenção dos clientes quando chegam em um local, independente do local, é o sorriso. Nem sempre a gente está de bom humor e nem sempre a gente quer sorrir. E às vezes aquela situação que o cliente chega não é a melhor situação para sorrir. Mas um sorriso quebra toda a barreira e quebra todo o gelo. Por exemplo, seu cliente chegou atrasado. Ao invés de receber o seu cliente de cara feia, brava, já falando que infelizmente não vai dar para atender o seu cliente, que não sei o que, e já despejando tudo aquilo que você está sentindo pelo seu cliente. Calma. Deixa ele chegar, sentar, recepciona ele com um sorriso, olhe dentro dos olhos dele, fale o nome da pessoa e fale: "Ô Maria, infelizmente hoje não vai ser possível fazer todo aquele trabalho que a gente tinha combinado. Mas dentro do tempo possível que nós temos, 1 hora e meia, 2 horas, enfim, eu vou tentar fazer o meu melhor." E faça de fato o seu melhor. Não é possível mesmo, às vezes o seu procedimento demora 2 horas, a pessoa chegou 1 hora de atraso e aí realmente não é possível fazer nada. Deixa a pessoa sentar, sorria, converse olhando nos olhos da pessoa, com calma. Se for o caso, pega um copo d'água para você, outro para ela, ofereça para ela um cafezinho. Não vai dar para atender mesmo, então vai bater papo, vai fazer o quê? Pega lá um cafezinho, senta com a Maria e fala: "Ô Maria, infelizmente hoje você atrasou muito e por conta desse atraso não vai ser possível realizar o seu procedimento. Mas vamos remarcar uma nova data? Aconteceu alguma coisa que fez com que você atrasasse hoje? Tente conversar. Porém, se isso for algo muito recorrente, você perceber que não é uma questão de um imprevisto, mas sim algo rotineiro, aí você já deve verificar a questão da demissão desse cliente ou não." E o porquê que a Disney trata tão bem o cliente dela e nós devemos tratar tão bem também os nossos clientes? Porque o seu cliente é o seu dinheiro. O seu cliente é o que faz a sua empresa existir. É o que faz você contratar os seus funcionários, é o que faz você realizar os seus sonhos, é o que faz a coisa toda acontecer. Se você não tem cliente, você não tem nada. Então você precisa começar a olhar o seu cliente como de fato uma prioridade. Olhar para o seu cliente como se sem ele a sua empresa não existisse, porque realmente sem ele a sua empresa não existe. Então é olhar para o teu cliente e falar assim: o que eu posso fazer para agradar essa pessoa? O que eu faria para essa pessoa que faria essa pessoa se sentir importante? O que a minha empresa pode oferecer para essa pessoa se sentir importante? E pronto, você tem um cliente fidelizado. Se você pensar em como fazer ele se sentir importante todas as vezes que ele chegar no seu espaço, você precisa criar dentro do seu espaço uma experiência, de preferência positiva, né? Uma experiência para o seu cliente. Exemplo: do momento que você mandar mensagem no WhatsApp para o seu cliente agendando o horário, até o momento que ele chegar no seu espaço, for atendido, sair do seu espaço, pós-venda, tudo isso faz parte de uma experiência. E se um pedaço desse falhar, a experiência do seu cliente não vai ser completa e talvez a satisfação dele também não. E essa experiência você já pode começar gerando como? Chegando antes do seu cliente, gente, é o ó.
quando o cliente chega primeiro que o profissional e tem que ficar lá esperando o profissional. Dá uma impressão que, tipo assim, não, eu queria nem ir, mas já que você tá aqui, né, eu tenho que ir. Então, pelo amor de Deus, gente, chega antes, pelo menos umas meia hora antes, prepara o ambiente, se precisar limpar alguma coisa, organizar alguma coisa, colocar alguma coisa no lugar, passar um bom ar no ambiente, colocar uma essênciazinha lá na tomada para ficar um cheiro agradável, preparar um cafezinho, e já coloca o café em cima da mesa. O que eu percebi? No meu espaço, quando eu oferecia para as clientes nunca aceitavam. Eu faço, deixo em cima da mesa, já esperando por ela, elas chegam e tomam. Então, coloca uma água, coloca um bombonzinho, faz um cafezinho ali numa maquininha expresso, que hoje em dia não é caro, faz um cafezinho ali, deixa quentinho esperando sua cliente, prepare o ambiente para receber a sua cliente. Pensa só, se você for recebido por uma pessoa sorrindo, com um copo d'água, uma xícara de café e às vezes uns 2 biscoitinhos ali amanteigados, no seu primeiro horário do dia, seu dia vai ser diferente ou não vai? Receba o seu cliente como você gostaria de ser recebido. Trate ele como prioridade dentro da sua empresa e ele vai te tratar como prioridade também. Às vezes seu cliente vai falar assim, não, mas tá caro. Se isso for algo muito recorrente, pode ser que na cabeça do seu cliente ele esteja entendendo, bom, o que eu estou recebendo aqui não está sendo coerente com o que eu estou pagando. Nem com o ambiente, nem com o atendimento, nem com a prestação de serviço. Então, é um ponto aí para você refletir e melhorar. Se todo mundo está reclamando que o meu valor está caro, talvez eu não tenha que subir o valor, o preço do meu serviço, mas tenha que subir o valor agregado por trás desse serviço. Você precisa entender que o principal dono da sua empresa é o seu cliente e que ele precisa receber uma experiência positiva quando ele vai até a sua empresa, quando ele vai até o seu espaço, porque é ele que vai transformar a sua empresa, o seu espaço em uma marca, o seu nome em um nome verdadeiramente forte e conhecido. Então passe a olhar para o seu cliente como prioridade, passe a olhar para o seu cliente como patrão da sua empresa. Faça do seu cliente realmente o senhor da sua empresa. Se você tratar o seu cliente como prioridade, eu garanto para você que ele vai passar a ver a sua empresa de outra forma.